7 CDs. O primeiro, o Quaternália de 95, o Antique de 96, edições paulinas, Forró Bodó, que o Egberto produziu no ano 2000, Presença, que é da gravadora Paulus, 2004. Aí tem um DVD gravado ao vivo pelo projeto Toca Brasil, do Itaú Cultural, 2006. CD Estampas, de 2010. 2012 tem o CD Jequibal. Aí em 2015 o CD Xangô. Foram esses. E o próximo a caminho. O próximo a caminho. Nós vamos fazer, depois de muitos anos, um disco que não tem nenhuma obra de compositor brasileiro, né? Nós estamos nos forçando a fazer isso, porque tem uma demanda muito grande. Mas a gente acha que também é um momento de mostrar, explorar um pouco outras linguagens, né? E aprender com essas outras. Claro. Né? E eu acho que a gente sempre tocou músicas, né, diversificadas, nossos programas sempre tiveram, enfim, algumas peças sempre acabam voltando um pouco para nós, aquelas estampas do Torroba que são miniaturas de muito bom gosto, uma coisa que funciona de uma simplicidade tocante, mas com um poder de imaginação, né? Uma coisa que a gente volta, como volta a Renascença Inglesa periodicamente, ao Tobias Hume, então, uma coisa que também nós gostamos muito, parece que o nosso som sempre melhora quando se volta a isso. Agora, enfim, eu gostaria de conversar com vocês a respeito do rumo que o quarteto teve, né? Assim, acho que a primeira coisa é a formação do repertório. Vocês, claro que praticamente todo quarteto regular que existe no mundo acaba gerando o seu próprio repertório, a sua própria identidade através das músicas que escolhe, né? Mas vocês devem, eu acho que mais uma razão para entrar para o Guinness, que é o número de obras encomendadas, estreadas e gravadas, né? Eu acho que se tem algum outro que tenha produzido tanto repertório novo, não deve ser muito mais, né? Como que isso apareceu na carreira do quarteto e como que isso progride de um ano a outro? Quantas novas obras vocês aprendem, estreiam? Isso no início não era uma coisa que a gente tinha muito claro, né? E até o que os nossos, enfim, as pessoas mais velhas nos desencorajavam até em relação a um quarteto profissional é exatamente, puxa, o repertório é muito pequeno, né? Vocês vão ter que só fazer transcrições, etc. Mas de uma maneira bem natural começaram a aparecer alguns compositores interessados em escrever para o quarteto. A primeira obra que nós gravamos foi a Suiternália, batizada, né, em homenagem ao grupo, por Estécio Marques Cunha, compositor de Goiânia, né, que está no nosso primeiro CD. Então, ali já tem uma primeira obra encomendada. Essa peça mostrou que isso podia ser um caminho, não é? Mas nós temos 25 peças gravadas em primeiras gravações pelo Quaternália, em gravação de CD comercial. De CD comercial, exatamente. 25, uma por ano. Exatamente, coincidentemente uma por ano. De quase 50 peças que já foram escritas para nós. Tá certo. Alguns compositores acabaram se tornando parceiros mais longevos, né? O caso do Paulo Bellinati, né? Que é responsável por alguns dos maiores sucessos da formação de quarteto de violões, sem dúvida, porque grande parte, exatamente, dessas peças que ele escreveu, enfim, colaborando com o Quaternália, ganharam o mundo, são tocadas por vários quartetos do exterior e tal, foram editadas. Enfim, o Gismonti também é um caso interessante, porque ele acabou produzindo um disco nosso, escreveu peças que ele fez o Forró Bodó, o Forró, peças de 7, 8 minutos, muito densas, e alguns compositores dos mais importantes, né, do Brasil, como Almeida Prado, com quem a gente trabalhou uma peça e gravou agora no CD Xangô, que tem esse nome inclusive por conta dessa peça, as variações sobre o tema de Xangô. Ronaldo Miranda, nós trabalhamos tendo em vista uma transcrição do Christian. Isso começou a acontecer e eu acho que acabou sendo uma marca do Quaternália, esse trazer obras novas e apresentar até compositores, né?
O Sérgio Molina, que é meu irmão, tem escrito algumas peças por encomenda de festivais internacionais. Nós vamos fazer em fevereiro próximo, em Round Top, Texas, o segundo quinteto para 4 violões e piano do Sérgio, encomenda do festival, está escrevendo nesse momento. Então, já para 2018, nós temos no início do ano uma nova estreia. E essa peça que nós preparamos aqui, que está sendo lançada em vídeo pela Guitar Cop, que é uma composição do Javier Farias, compositor chileno, que vive em Washington, nos Estados Unidos, e que faz parte de um projeto dele que chama-se 6 Miradas por Latinoamérica, um projeto em que ele homenageia os 6 prêmios Nobel de Literatura latino-americanos, né? E isso acabou resultando nesse memorial para um regresso, homenagem a Neruda, em 3 movimentos, que vai ser lançado em vídeo aqui para Guitar Cop. A gente acaba sempre pensando no repertório, quando a gente vai estudar um repertório novo, que ele possa fazer parte de um produto fonográfico, né? Que conte uma história, que tenha um contexto junto com outras músicas para virar um CD, né? Por isso que algumas músicas de compositores importantes até nós demoramos a estrear ou a gravar, ou ainda não gravamos, né? Porque é preciso que ela componha, né, dentro de um programa. Às vezes a gente tem 2 coisas que estão, vamos dizer, com a mesma função dentro, então a gente tem que escolher uma num outro momento, outro. Nós demoramos quase 10 anos para gravar a peça do Almeida Prado, e não é qualquer compositor, mas até que a gente pudesse fazer um projeto de um disco em que ela era o centro. Que o Almeida Prado, ele tinha uma insegurança muito forte de escrever para violão. Eu sei porque eu cheguei a encomendar uma peça para ele, ele desistiu da encomenda. Ele falou, não tenho ideias boas para escrever para violão, porque ele sentia falta do pedal do piano, exatamente, que era... A ressonância era o tema da escrita dele, né? É verdade. Algumas experiências de ressonâncias com o quarteto são bastante interessantes. Alguns compositores usam muito bem isso. O Sérgio Molina, o Javier Farias também, o Almeida também, junto com o João Luiz, que tomou a frente do trabalho de adaptação do piano para o violão. Às vezes, certos uníssonos em que uma nota se mantém com o vibrato e a outra voz caminha, dão um tipo de corpo, de ressonância que seria impossível num violão solo, ou limitado num violão solo, e ainda mais quando a gente usar a espacialidade um pouco para isso, e são soluções bastante interessantes que às vezes respondem bem a essas necessidades dos compositores. Claro. Essa permeabilidade de gêneros, né? Ao mesmo tempo que um dia você toca uma obra do Almeida Prado, às vezes no mesmo programa você vai tocar uma obra do Paulo Bellinati ou do Paulo Porto Alegre, o que quer que seja, que são, enfim, mais próximos de uma poética do violão popular brasileiro, né? Sim. Como é que isso funciona na cabeça de vocês? Como é que vocês encaram essa coisa do diálogo entre os gêneros? Acho que a música popular, né, a chamada música popular, nos últimos 50 anos, né, ela se desenvolveu muitíssimo. Se pensar no próprio jazz, a música instrumental como um todo, no Brasil especificamente, na pesquisa nossa, basta a gente citar aí alguns dos nomes que todos conhecem, né, para ver como isso se transformou num campo realmente, num assunto musical em si mesmo, com técnicas próprias, como você diz, como uma poética própria, né? Então, o papel que o folclore, por exemplo, teve para os nacionalistas e até para os antinacionalistas, que também tinham que dialogar com ele pela negativa, né? Acontece com esse mundo dessa música popular mais contemporânea, vamos chamar assim. E isso é sempre instigante. Nós somos um grupo de câmara, que a gente vem de uma formação do violão clássico, nós temos uma busca de sonoridade que vem sempre do violão clássico, mas
a música popular, essa música popular sofisticada, ela nos obriga a aprender técnicas, inclusive, a fazer com que a gente repense a nossa relação com o tempo musical, não é? E alguns desses nomes que você citou, como o Paulo Bellinati, o Gismonti, etc., eles têm uma visão bastante profunda do instrumento e daquilo que eles querem dizer com música, né? Então, acredito que um músico do século XXI, né, um violonista do século XXI, ele tem que estar atento a essas possibilidades. São possibilidades que se colocam à mesa e que cabe a nós trabalharmos, aprendermos, estudarmos e observarmos como que elas soam, como que elas ressoam. Mambo! Deixa eu perguntar para o Christian, que é compositor, e inclusive você já tem obras tocadas pelo Quaternália, certo? Sim. Existe uma sistematização dessa... Porque quando um compositor vai aprender orquestração, ele aprende esse tipo de efeito, né? Você, enfim, começa uma nota com um ataque do pizzicato e mantém a ressonância com clarinete, enfim, esses macetes de orquestração que fazem parte do métier de um compositor clássico, né? Existe uma espécie de sistematização do que é possível fazer em grupos de violão ou por enquanto está num limbo intuitivo? Eu acho que é uma coisa muito de experimentação ainda, né? Porque a gente trabalha, né, muita coisa do primeiro violão fazendo, né, primeiro, segundo violão, eu e o Fábio com as linhas agudas, como se fosse o primeiro violino, né, pensando num quarteto de cordas, né? O Sidney que tem a corda mais grave também, né, uma sétima corda. Então, assim, a gente vê a coisa da escrita meio que pensando dessa forma, né? Mas são instrumentos iguais, né? Então tá sempre rodando a coisa, né? E com relação a essa questão de efeitos, né? Eu acho que é uma coisa ainda que está sendo, né? E eu acho que os violonistas que acabam fazendo melhor isso, né? A coisa de explorar os recursos, né, idiomáticos do instrumento e trabalhar isso, né, de maneira dentro de um quarteto, né? Então acho que o Brauer, né? Léo Brauer é um cara que entende talvez, o instrumento como exatamente, consegue fazer esses efeitos, né? Consegue fazer a coisa soar de maneira diferente, né? É violão, né? É violão, é música de câmara, mas é violão. Ele explora ao máximo o instrumento. Eu acho que o Bellinati também, né? Sim. Paulo Bellinati também é um cara que explorou os recursos percussivos, né? Também. Não é um madrigal escrito para 4 violões, assim. Exatamente. E a sua pergunta também remete ao começo, né? Sobre os ensaios, porque muitas vezes as músicas elas vêm escritas de determinada maneira, por uma transcrição de alguém ou pelo compositor, e a gente, na experiência com o ensaio, que vai desenvolvendo as horas com aquele compasso, aquela melodia, a gente fala, não, seria melhor se a gente fizesse assim, ao invés desse uníssono fosse uma oitava realmente, ou se a gente colocasse o timbre dessa maneira. Então, durante o ensaio a gente vai lapidando muita coisa que tem referência com esses macetes de composição, que já estão estabelecidos há mais tempo com a orquestra, né? Daí não poder se explorar esse tipo de coisa num grupo de ocasião, que se encontra, por melhores que sejam os músicos, para 1, 2 ensaios de tocar, onde não há tempo para isso. Então, a nossa proposta mesmo pede esse tempo, né? Ela precisa desse tempo e a gente, se precisar demorar um pouco mais para estrear uma peça, ou para gravar, ou para lançar um disco, a gente faz isso para poder amadurecer minimamente isso, porque as soluções não estão prontas, não estão codificadas. Claro. Vou fazer uma pergunta que quero que cada um de vocês responda, assim, se você tivesse recursos ilimitados, compositores que não dizem não de jeito nenhum, quem que vocês escolheriam para escrever uma obra para o Quaternália? Léo Brauer, acho que apesar desse contato, né, super legal que ele já tem, né, a gente já tem com ele, tocamos já no festival dele, né, lá em Havana, mas ele ainda não escreveu uma peça realmente dedicada ao quarteto. Uhum. Esse é um cara que eu queria ouvir Tem uma música dele para vocês. Uma página.
Sonata, agora ele está numa pegada de escrever sonata, né? Agora exatamente. uma sonata para quarteto. Talvez tenha passado a hora, não sei. Meu voto Seu voto? vai para o Sérgio Molina, irmão do Sidney. Eu gostaria de ter mais obras dele. Eu gostaria de tocar mais obras dele, exatamente. Sabe explorar as questões do instrumento, a duração, a organização da forma, as texturas. Sempre é um prazer estudar e a relação que essa obra estabelece com o público também, né? Parece que ele tem uma visão geral do prazer dele enquanto compositor, nosso enquanto instrumentistas, do público enquanto parceiro dessa performance, assim, né? É uma questão essa. A gente ficou tão, assim, surpreendido pela qualidade da peça do Javier, que é essa que a gente gravou, que ela, assim, ocupa os violões de uma maneira, assim, bem completa. E eu tive essa sensação, e aí não é um compositor, mas é um arranjador, que é o Sérgio Abreu. Quando a gente gravou a segunda versão das Baquenas número 1, que ele fez para 4 violões, que ele mesmo escreveu trechos que não estão no original do Vila, mas que, assim, casa tão bem, assim, e o som, assim, duplica de tamanho. Então, assim, eu ficaria muito interessado, né? E se o Sérgio um dia viesse escrever uma obra original, ou mesmo pensasse um outro arranjo, assim, ele, além desses, né, os dois que a gente falou... Essa resposta eu não esperava, porque você falou de uma pessoa que não é um compositor. Pois né? mas ele tem esses arranjos, ele sabe fazer render. Ele sabe como é que funciona. Uhum. Uau. Mais do que a maioria, digamos. Muito mais. Bom, em relação ao Sérgio Molina, eu fico mais tranquilo, porque qualquer problema, se ele não quiser escrever, eu posso conversar com a dona Regina, a mãe. E aí ela dá uma ordem e aparece uma obra, né? E eu acho que eu estou com o Christian no sentido que uma obra do Brauer, eu acho que estamos maduros, né, suficientes para ter uma obra dele. É o compositor que inspirou o nascimento do próprio quarteto, com quem a gente tem uma relação calorosa. Essa obra seria muito significativa para nós por várias razões. Mas eu também não descarto uma experiência com obras de um compositor, por exemplo, que faz uma música mais experimental, como um Felipe Lara, por exemplo. Como solista, viajar para tocar sempre pode ser uma coisa bastante... Todo mundo acha que é glamuroso, né? Então, parece aquelas figurinhas de meme, assim, como sua mãe te vê viajando, como os teus amigos te veem viajando, como sua mulher te vê viajando e como você está viajando. Então aparece você com um metrônomo na frente, estudando num quarto de hotel sozinho. Quer dizer, para um solista é uma vida muito solitária e muito, enfim, uma pressão muito grande para sempre buscar o teu melhor. Enfim, é bem longe do glamour que as pessoas possam imaginar. E num quarteto, como é que é essa coisa de viajar para tocar? Com certeza é mais divertido, pelo menos nesse quarteto. Porque cada viagem gera inúmeras histórias, né? Tem causos, tem histórias mais elevadas, mais transcendentais, tem histórias mais da terra, mas qualquer motivo a gente tá compartilhando e trocando, né? Essas memórias, essas lembranças, e um dando apoio ao outro, né? E isso facilita, a gente gosta de dirigir, então em vários lugares, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, é muito bom dirigir, e passar a hora, vai revezando. A gente teve que atravessar o ano passado a Península Ibérica viu o Rio Tejo pela manhã e chegou no outro lado da Espanha, em Alicante, no mesmo dia, né? 12 horas. Ficar horas esperando a conexão aérea, ou às 6 horas, pegamos um carro e foi trocando de motorista e estávamos lá no fim da tarde, chegamos a tempo do concerto no dia seguinte, né? E essas coisas são sempre muito, muito divertidas, né? O bom é que qualquer memória tem 3 backups, né? Se estuda muito também, né?
Mas uma vez às vezes desconcerta um pouco os organizadores, né? Uma vez nos Estados Unidos, o organizador chega, puxa, mas vocês, que sabe tudo certinho, olha, vocês preferem comer antes do concerto ou depois? Nós olhamos os 4 incrédulos. Antes e depois. Claro, né? Não dá para tocar com fome e depois tem que celebrar, né? Ou, por exemplo, tendo voo para a Austrália, né, com sei lá quantas conexões, e o Tiago estava fazendo um tratamento de saúde e estava rigorosamente comendo as frutas nos horários certos e tal, e de repente ele sempre preenche aquelas fichas, está levando algum alimento, né, perecível? Não, eis que acham uma banana dentro da mochila na alfândega de Santiago, né? Cara, o cara foi para salinhas reservadas, nós 4, teve que assinar Policial Federal. Falei, pronto, você tá com acabou. Um porte legal de banana. Eu falei, não, mas eu esqueci e tal, foi uma... Né? Nessa mesma viagem, o Fábio fez aniversário durante vários dias, porque conforme a gente ia andando, era sempre o dia do aniversário dele. Ele falou, agora é no Brasil, agora é aqui. Parece os fogos de artifício do Réveillon na Globo. Bom, 25 anos já completos, e eu queria que vocês falassem sobre, enfim, a visão que vocês têm do Quaternália nos próximos 25 anos, inclusive à luz, enfim, das mudanças da própria atividade musical, com essas rápidas mudanças tecnológicas, da relação das pessoas com a mídia, das relações das pessoas com os suportes que usam para escutar música, com as mudanças de hábito de escuta. Enfim, vocês começaram a carreira quando o CD estava no auge, né? Passaram-se 25 anos e agora o CD é somente mais uma maneira de você registrar um trabalho. Quer dizer, muita coisa mudou nesses 25 anos. Como é que vocês veem os próximos 25 anos à luz do que aconteceu até agora? A gente, nessa comemoração de 25 anos, a gente refez o nosso site, intensificou a nossa relação com mídias sociais, né? As mídias sociais. E gravou esse videoclipe, acho que é um dos raros videoclipes de violão que a gente colocou um drone para fazer vista aérea de algumas posições. Este aqui do Guitar Pop. Então esse é um primeiro passo. A dificuldade é que é muito instável, né? E é muito rápido, as músicas são muito rápidas e você não sabe ao certo onde que, né, qual é o caminho mais sólido, né? Contudo, daí uma visão pessoal, assim, eu acredito que o ser humano sempre contou histórias e sempre gostou de escutar histórias que outras pessoas contavam, né? Isso desde 35, 40 mil anos atrás. Então, a gente tenta contar uma história verdadeira e parte do público vai gostar dessa história, né? E a gente vai usar as interfaces como meio de comunicação para atingir determinados recortes de pessoas que querem escutar a nossa história. Mas alguns veículos continuam, né? O concerto, a rádio... que eu acho que a tecnologia, né, mudou, mas assim, o formato acho que nunca vai acabar, né? Você vai gravar, vai fazer turnê, né? Né, o CD em si, né, independente da mídia, o CD é uma história, né? Quando fala de fazer um CD, né, você faz uma coisa que tem você conte uma história autoral, né, que você tem. Exatamente. Tem começo, meio e fim, né? Não é simplesmente as músicas que você está gravando. A gente pensa assim, né? E junto com a turnê funciona super bem, né? Porque as pessoas consomem muitos discos, né? Ali de você direto, né? O artista que está ali no palco. Vocês sentem isso, as pessoas levam para casa como uma espécie de souvenir da ocasião? Eu acho que é. Eu acho que tem gente tanto que quanto para ouvir mesmo. E eu conheço gente que também vai para colocar no carro enquanto o carro ainda tiver. Se não tiver o carro... Mas eu acho que tem muito essa coisa do presente mesmo, de ter assinatura, né? De guardar aquele momento, aquela né? lembrança. Mas como o Thiago falou, assim, várias pessoas chegam e falam que é o CD que está ouvindo no carro, é o CD que está lá na casa, em cima do aparelho, que ouve
em looping, né, não stop. Tem várias pessoas comentam isso, quer dizer, acho que o Tiago falou bem, né? O Tiago e o Cris falaram que a história sempre vai ser contada, sempre tem gente para ouvir e sempre há coisas para serem contadas, né?